E aí, galera, bom dia, estamos ao vivo de Curitiba para o mundo. Vamos lá, vamos começar mais uma live do empreendedorismo na prática e hoje tem bastante conteúdo, bastante coisa show de bola para a gente compartilhar. Enquanto o pessoal vai chegando, vou mandando lá o convite pro povo, ver quem tá online. Pessoal meio preguiçoso, né? Friozinho, dá uma segurada no povo na cama. Mas é isso aí, vamos pra cima. Vamos lá, vou mandando aqui o aviãozinho pro pessoal. Os brothers. Você que tá entrando aí já vai fazendo o mesmo, já vai compartilhando aí com o pessoal para ajudar a gente a aparecer. Beleza? Vamos lá. Mandei aqui para um montaréu de pessoas e tamo junto. Ó, minha esposa já tá online. Bom dia, amor. Ela tá me ouvindo, ela tá ali embaixo. Vamos lá. Esquentar a mão que hoje tá frio pra caramba. Esperando o pessoal entrar. Enquanto isso, já vou organizar aqui toda a nossa linha de pensamento. Hoje o tema é planejamento estratégico e a gente vai falar um pouco sobre dar direção para nossa empresa. Muitas vezes a gente começa a empreender sem ter muita noção de onde a gente quer chegar, do que a gente quer fazer. E isso daí só acaba atrapalhando, né? A gente perde muito tempo aí nessa questão de não ter onde quer chegar. E às vezes quando a gente define um lugar a gente já está um pouco saturado, cansado, né, de tanto rodar sem destino, né? Então fazer um planejamento estratégico foi uma das coisas que mais me impactou assim na questão empresarial, porque quando eu li esse livro, né, lembrando que a gente está falando sobre o livro Como Vencer Quando Você Não É o Favorito, do Rubens Teixeira, e quando eu li esse livro, assim, foi que deu um boom. Ainda bem que eu li no início, né? Logo que eu estava abrindo a empresa, no começo. Porque senão, realmente, eu ia bater cabeça e talvez estaria rodando até agora, né? Sem ter um destino para minha empresa. E aí, quando chegou nesse capítulo, foi onde eu defini algumas metas, alguns alvos onde eu queria chegar com a minha empresa, e foi fundamental, né? Porque tudo que eu construí até hoje é fruto desse planejamento estratégico que eu fiz lá atrás, né? Há 3 anos atrás, quando eu li esse livro. Então, o livro, ele, nesse capítulo, né, o capítulo 6, né, o penúltimo capítulo do livro, ele vai falar para nós termos um planejamento, né? Fazer um planejamento estratégico. E a primeira coisa que ele fala, né, entrando nesse capítulo, é que a gente tem que ter uma trajetória, né? Até uma frase do John L. Beckler fala assim: a maioria das pessoas não planeja fracassar, ela fracassa por não planejar. Então essa frase aí, ela é um tapa na nossa cara, né? Como empreendedor, a gente já fica bolado com essa frase, porque a maioria das pessoas não planeja fracassar, e isso é uma verdade. Ninguém abre uma empresa para falir, né? E ela acaba falindo porque ela não planejou. E isso é terrível, né? Terrível. Acho que uma das coisas mais tristes na vida de um empreendedor deve ser o fracasso, né? Ele construir algo, né, em cima da areia, né? Quando ele não planeja, ele está construindo algo em cima da areia, e aí a primeira tempestade que vem, a pessoa vê tudo que ele construiu indo por chão, né? Indo por terra. Então isso daí deve ser algo bem, bem triste. Graças a Deus eu não passei por isso. Passei sim por alguns momentos difíceis na empresa, realmente por falta de planejamento, aí um planejamento financeiro, uma estratégia financeira, e isso daí me fez aprender que tudo tem que ser planejado. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar como um empreendedor de sucesso, como um empresário de sucesso, é que a gente tem que ter uma estratégia. Independente de se a estratégia é uma estratégia boa, ou se ela é uma estratégia razoável, ou se ela é uma estratégia ruim,
a gente precisa ter uma estratégia. Por quê? A estratégia é o que vai nos manter na rota, né? Você tendo uma estratégia, você vai estar em rota. Então, para a gente manter uma estratégia, eu montei aqui 7 pontos, né, em cima do que o livro fala. Ele fala muito mais pontos, mas eu peguei os 7 principais, né, que falou bastante comigo, que é: o primeiro, defina um objetivo, né? O objetivo é onde a gente quer chegar. Então, ninguém sai para viajar sem antes definir aonde eles vão, para onde eles estão indo viajar, né? É impossível, né? Eu até hoje, pelo menos, nunca ouvi falar de ninguém, né? A menos esses caras que são mochileiros, que vão rodar o mundo viajando e tudo mais, mas ainda assim eles já têm um objetivo, que é conhecer vários lugares do mundo, não importa quais, mas eles querem conhecer o mundo, e por isso que eles saem aí, né, bem loucos, com uma mochila nas costas e sabe Deus para onde eles vão parar. Mas fora essas pessoas, ninguém sai para viajar sem antes definir para onde estão indo. Mesmo que seja perto ou na casa da sogra, o cara está indo na casa da sogra, pelo menos ele sai de casa sabendo para onde ele está indo. Ninguém pega um ônibus, ninguém pega um carro. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém fazendo isso sem saber para onde está indo. Né? As pessoas que normalmente fazem isso são pessoas que realmente perderam o sentido e estão desnorteadas, né? Então elas simplesmente vagam, né? Saem por aí vagando e não sabem para onde estão indo. Mas uma pessoa em sã consciência, uma pessoa planejada, uma pessoa inteligente, né, que não quer perder tempo com as coisas e tem um propósito, um objetivo, ela pensa para onde ela quer ir. E a empresa também tem que ser assim. A gente não pode simplesmente acordar e falar: opa, hoje eu vou abrir uma empresa e boa, e vida que segue, né? E não vou mais pensar em mais nada. Vou abrir uma empresa, seja lá uma empresa do que for o teu ramo, vou abrir uma autopeças. Tá, e daí? Aonde você vai abrir, quem vão ser seus clientes, qual é o melhor lugar para você estar. Isso são coisas que a gente tem que pensar. Não adianta a gente só falar assim: vou abrir uma autopeças. Beleza, abro uma autopeças lá no meio da fazenda. Então, meu objetivo não está claro, né? Eu vou vender peça para quem no meio da fazenda? O cavalo vai passar lá e comprar um parafuso? Não vai, né? Comprar uma peça de motor? Não vai. Então, a gente tem que ter um objetivo. Aonde você quer chegar? Né? Quando eu abri a minha empresa de fotografia, eu não tinha isso. Eu falava: vou ser fotógrafo, tal, vou ganhar dinheiro com fotografia, mas eu não tinha um objetivo de onde eu queria chegar como fotógrafo, né? Quem eu queria alcançar. Vocês que chegaram, eu vou pedir um favor para vocês: clica ali no aviãozinho, e vamos tentar bater o recorde aí da live. Meu recorde são 10 pessoas online. Múltiplos 10 pessoas, mas nós estamos crescendo, é isso que importa. Então compartilha aí para as pessoas que são empresárias, empreendedoras e querem aprender, né? Compartilha essa live. Então, eu não tinha, como empresário da fotografia, eu não tinha um objetivo como fotógrafo, eu só queria tirar foto. E isso é ruim porque, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de ser um fotógrafo bom, eu não tinha isso como algo definido, algo intencional da minha parte. Eu simplesmente pensava assim: quero ser um fotógrafo. Não importa se eu vou fotografar cachorro, se eu vou fotografar plantas, se eu vou fotografar aves, se eu vou fotografar pessoa, criança, adulto, casamento. Eu não tinha isso na minha mente, né? Eu fotografava de tudo. E isso era ruim porque o fato de eu ser generalista nessa questão é que eu não tinha uma clientela fidelizada. Então eu acabava atacando em todas as áreas e com isso eu não agregava valor para o meu serviço. Eu não tinha pessoas que me reconhecessem pelo: hoje eu consigo, né? O Ramon é fotógrafo de casamentos, né? As pessoas não falam que eu sou fotógrafo de festa infantil. As pessoas não falam que eu sou fotógrafo de modelo, né? De ensaio feminino. As pessoas não falam isso. As pessoas falam que eu sou fotógrafo de casamento. Então, o fato de eu ter um objetivo, ter gerado esse objetivo na minha empresa, me fez ser reconhecido por aquilo que eu queria ser reconhecido. E isso foi algo tão importante que, a partir do momento que eu defini o meu objetivo, que eu seria fotógrafo de casamento, que eu fotografaria sim outras coisas, mas que o meu objetivo era ser fotógrafo de casamento, a minha clientela cresceu demais. A minha empresa teve um boom no mercado fotográfico. E outras coisas que eu também queria. Eu queria ter os melhores equipamentos, eu queria estar conhecido entre os melhores profissionais. Então, vários objetivos que eu coloquei
eu consegui alcançar porque eu defini isso. Né? Se eu não tivesse definido, talvez até hoje eu estaria 3 anos aí na fotografia, talvez até hoje. E que legal, completei 3 anos de empresa de fotografia ontem, né? 23 de agosto foi onde eu defini que eu ia fotografar casamento. Parabéns aí. Então, eu estaria talvez até hoje vagando entre fotografar infantil, fotografar ensaio feminino, fotografar festa empresarial, fotografar casamento, fotografar 15 anos. Estaria perdido em tudo isso e não teria definido o que eu queria. Não que eu não faça as outras coisas, né? Quando tem agenda, quando tem clientela, tem tempo para isso, eu tenho vontade de fazer isso, eu faço. Mas não é o meu norte. O meu norte hoje são os casamentos. Então, definir um objetivo para a sua empresa é extremamente fundamental para que você alcance isso, para que você chegue aonde você quer chegar, para que você realmente fale, olha, eu tracei esse objetivo e eu concluí, eu cheguei onde eu queria chegar, né? E os objetivos, eles vão mudando. Ao longo do tempo, você vai ver que você vai alcançar um certo nível e você vai para um próximo nível, né? E aí assim você vai galgando, vai evoluindo e crescendo como empresário, né? Segunda coisa, conheça o cenário, né? Mapeie os terrenos que você está hoje e por quais você irá passar. É bem importante a gente ter isso muito claro, é saber onde a gente está e aonde a gente vai, por onde a gente vai passar, né? Uma das coisas assim que eu achei muito interessante quando eu comecei a fotografar, né? E eu vou falar muito da fotografia porque é a minha experiência como empresário, que eu estava num meio de pessoas a qual eu não deveria estar. E isso eu fui entender um pouco para frente. Por quê? Porque eu estava andando do lado de alguns fotógrafos que falavam mal de outros fotógrafos, que tiravam sarro de outras empresas, que eram pessoas que ali, de certa forma, eram fotógrafos bons, porém pessoas que me contaminavam a fazer coisas que eu não deveria fazer, né? Ou estar no meio de conversa onde eu não deveria estar. Então, mapear o terreno é muito importante. Saber com quem você vai estar, com as pessoas que você vai fazer parceria, quem são os teus fornecedores, no caso de uma empresa que entrega um produto, se essa empresa que vai fornecer um produto, ela é uma empresa idônea, se é uma empresa que, se você atrelar a tua imagem a ela, você vai somar ou não, ou isso vai, muito pelo contrário, atrapalhar a tua empresa de crescer. Então, é muito importante você ter esse mapa de onde você está, né? E aonde você vai passar. Às vezes você vai se envolver com certo tipo de pessoas e certo tipo de empresários que você vai falar, cara, isso daqui não é legal, eu preciso sair desse meio. E você já traçar isso, falando assim, ó, pessoas com esse tipo de atitude são pessoas que eu não vou me conectar mais. Porque isso é fundamental. Porque senão você vai chegar talvez no teu objetivo contaminado, vai chegar no teu objetivo doente. Ninguém quer ir viajar e chegar no destino da viagem doente, né? Todas as pessoas que querem viajar vão pensar na praia, você quer ir para a praia, né? Teu objetivo é chegar na praia. Aí você simplesmente sai daqui de Curitiba, que hoje está 9 graus, né? Você está indo para o Nordeste, já para ir para o Nordeste em qualquer época do ano, que lá é calor. Aí você sai de Curitiba só de camiseta regata, de bermudinha, como se você já estivesse na praia. O que vai acontecer? Provavelmente você vai pegar um resfriado e você vai chegar na praia resfriado. Ninguém quer chegar no objetivo doente. E isso é a mesma coisa quando você conhece o seu cenário, você sabe o tipo de pessoas que você não quer, não pode, né, se envolver, e você acaba se envolvendo com esse tipo de pessoas. Isso é terrível, porque você vai chegar no teu objetivo contaminado. Imagina só, tua empresa ser grande e você ser conhecida como um empresário que fala mal dos outros, ou como um empresário que denigra outra empresa para que a tua empresa apareça melhor, né? Então isso é terrível, terrível. Então, conhecer o cenário, né? Mapear o terreno onde você está e por quais você irá passar é fundamental, né? É mais ou menos assim, ó, você olhar o GPS antes de sair para a viagem. Pegou o GPS, olha certinho, faz um Google Street View lá, vê certinho por onde você vai passar. Quem passa por São Paulo, quem já dirigiu e passou por São Paulo, vai entender bem isso que eu tô falando. Cara, São Paulo é facílimo você perder a rota. Assim, ó, eu vou dizer, se você tá seguindo o GPS, já é difícil. Se você não tá seguindo um GPS ainda, é terrível. Você vai se perder. Uma vez eu tava vindo de São Paulo, de Minas Gerais para cá,
e fui passar por São Paulo. Eu simplesmente lá no Rodanel, eu passei a entrada que tinha que vir aqui para Curitiba. Aí, andei, fui lá. Vai me dando joinha. Pessoal, vocês estão aí me ouvindo? Eu vi que a conexão tava fraca aqui. Tá, o áudio tá legal, me confirma aí. Por favor, manda um joinha. Então aí, tá legal? Aline, Michael, Rai. Tá. Porque pra mim apareceu conexão ruim. Ah, então tá certo. Então, o que aconteceu? Daí eu vindo de São Paulo pra cá, eu passei. Cara, eu andei pra caramba, fiz um retorno lá na frente. E na hora de voltar, o que aconteceu? Eu perdi de novo a entrada, no outro sentido. E eu tive que andar muito de novo e voltar. Então, essa perda, esse não conhecer um mapa por onde a gente vai passar, ele é terrível porque ele vai nos atrapalhar a chegar mais rápido no nosso objetivo. Né? A gente vai ter muitos problemas nisso. A gente vai ter que reconsertar muitas coisas. E às vezes, né, isso daí é até vital a ponto de acabar a gasolina ali no meio do caminho e eu ficar na praça e ter que pedir ajuda de guincho, de seguro, enfim. É um transtorno que se eu antes mapeasse, olhasse os terrenos por onde eu ia passar, com certeza não ia precisar passar por isso, né? Próximo ponto, terceiro ponto é otimize os recursos ao máximo. Fazer uma boa gestão dos recursos será fundamental para alcançar os nossos objetivos. Cara, isso daqui é fundamental. E por que eu falo que é fundamental? Porque foi aí que eu errei muitas vezes. Eu não otimizava os recursos. Então, acontece quando você é empreendedor, você é empresário, a tua empresa ela pode dar um boom financeiro e você achar que aquilo dali vai ser todos os dias iguais. Né? E para quem é empreendedor, para quem está começando, uma coisa muito importante entender é que nem sempre você vai ter aquilo, nem sempre as suas entradas vão ser iguais, nem sempre o teu nível de clientela vai ser o mesmo. Você pode acertar e pode dar certo e nunca mais parar, e Deus abençoe que seja assim, mas pode acontecer que nesse meio caminho você tenha as baixas, e aí a falta da gestão dos teus recursos vai te levar para uma posição onde você pode falir, a tua empresa pode falir. Vamos pensar assim, eu usei o exemplo da autopeças, vamos pegar novamente esse exemplo. Vamos pensar em uma pessoa que comprou peças para motor de caminhão, né? Ele pensou lá no caminhão da Volvo, pensou no motorzão lá, a diesel, e ele falou assim, cara, vou comprar parafuso porque eu tô aqui do lado da Volvo, tem um monte de empresas de caminhões aqui do meu lado, e o cara vai lá e ele gasta milhões de reais em parafuso para motor, né? Ele gastou todo o caixa dele para aquilo. De repente a Volvo fecha as operações ali na região dele e todas as empresas de caminhões se retiram também. E aí? Como é que fica aquele cara da autopeça? Como é que ele faz agora para remanejar toda a empresa dele daquele lugar para ir para onde as outras empresas estão de caminhões? Como é que ele faz se ele gastou todo o recurso dele? Como é que ele faz para se manter até que a outra empresa venha para aquela região? Ou até que... Como é que ele vai fazer? Ele não vai fazer, ele vai ter um grave problema financeiro na empresa dele a ponto de que ele pode acabar falindo e fechando. É óbvio que esse exemplo que eu dei tem N formas de você resolver. É um exemplo que é muito fácil de ser resolvido. Mas para nós ter uma noção que a má gestão, né, dos nossos recursos pode nos levar a uma situação grave, onde a nossa empresa pode falir. E aí, isso daí vai nos atrapalhar mais ainda a chegar ao nosso objetivo. Então você fazer uma gestão, você saber que você vai ter uma entrada grande agora, que lá na frente você pode não ter, e você equilibrar as suas despesas, pensar lá na frente, pensar com calma, pensar onde você pode chegar, isso daí é fundamental. Isso aí é fundamental para que a tua empresa tenha, e não só o recurso financeiro, né? Essa gestão de recurso, ela pode ser tempo, às vezes você procrastina demais, e aí você tem um prazo a cumprir, e aí você chega num certo limite que você está estressado, você não consegue cumprir prazo, seus clientes começam a te cobrar, você não começa mais a atender com qualidade. Então, toda essa gestão de todos os recursos que estão na nossa mão, tempo, dinheiro, pessoas, fornecedores, isso é extremamente fundamental o empreendedor de sucesso fazer, né? E quando eu falo pessoas e tempo, é o principal.
principal. Você às vezes ter um bom colaborador na tua empresa e você respeitar esse colaborador e investir nele para que ele continue te dando retorno é fundamental. Então assim, tem várias formas da gente crescer na empresa, fazer nossa empresa crescer se a gente otimizar bem os nossos recursos. Otimizando bem os recursos, com certeza você vai chegar no teu objetivo e você vai chegar com excelência, né? Com louvor, como a gente pode falar, sem se preocupar que esse recurso vai acabar no meio do caminho e você vai passar por um perrengue dentro da tua empresa. Quarto ponto que eu coloquei para dentro do planejamento estratégico é usar bem o nosso tempo. O nosso tempo ele tem que ser usado de forma intencional. É impossível você conseguir bons resultados se você não for intencional naquilo que você faz. Tem muitos empresários, e eu me incluo nisso, que eu já fiz muito disso, que é usar o meu tempo de forma... eu vou falar de forma tola para não falar de forma burra, né? Talvez o burro fique pesado, mas de forma tola. Por quê? Porque muitas vezes eu podia fazer o que eu tinha para fazer, sei lá, em 2, 3 dias e entregar o resultado e ficar livre daquela obrigação, daquele prazo. E às vezes eu levava 30 dias. E aí na hora que estava no limite do meu tempo, eu corria fazer as coisas. E aí, cara, passava um apuro, entregava no prazo, né? Mas aí o cliente ficava assim, legal, né? Ele entregou dentro do prazo lá dos 30 dias, porém, né? Podia ter me entregue com 7 dias, né? E às vezes era um trabalho que dava para entregar com 7 dias, tranquilamente. Então, a falta dessa gestão do nosso tempo, mais uma vez falando de recurso, né? A falta do uso desse tempo de forma racional e intencional, né? Ela é totalmente prejudicial. Por quê? Porque quando a gente não usa bem o nosso tempo, a gente tende a focar muito nas tarefas e pouco na estratégia. Então, o que acontece? A gente procrastina demais, passa a maior parte do nosso tempo usando ele de forma indevida, de forma tola, e acaba que quando chega nos limites a gente começa a produzir ali, mas a gente não produziu na nossa máxima potencialidade, a gente produziu da pior forma possível, né? Que foi na obrigação. E aí o que acontece? Quando a gente gasta o nosso tempo dessa forma, ao invés de a gente passar lá, vou usar o prazo aí de edição de foto, ao invés de eu passar o prazo da edição de foto, ao invés de usar os 30 dias, que é o prazo que eu tenho, eu usar os 7 dias e os outros 21 dias para planejar estrategicamente a minha empresa, eu gasto 21 dias enrolando e 7 dias me matando de editar. E aí, o que acontece? A minha empresa nunca vai ter um planejamento estratégico. Eu nunca vou conseguir me conectar com os meus clientes, gerar conteúdo, fazer coisas que vão realmente potencializar o meu negócio. Eu sempre vou estar trabalhando no gargalo, sempre trabalhando no limite. E aí posta qualquer coisa, posta de qualquer jeito, faz sem pensar. Por quê? Porque não teve um planejamento estratégico por trás disso. Então, isso é em todas as áreas. A maioria das pessoas que não tem bons resultados com a sua empresa é porque está usando mal o seu tempo. É impossível uma pessoa que use bem o tempo ter problema com a empresa. Então, se você é empreendedor de sucesso, se você é empresário e está tendo problema com a tua empresa, está tendo poucos resultados da tua empresa, é resultado do teu tempo. Você está investindo o teu tempo de forma errada. Então, você precisa usar melhor o teu tempo. E o quinto ponto, não dê ouvido às vozes contrárias. Né? Quando a gente está num objetivo, define um objetivo, vem um monte de pessoa dar pitaco, né? As pessoas vão falar assim, que legal, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? E aí você ouve algumas pessoas e descarta o que as outras pessoas vão falar. Por quê? Porque tem pessoas que vão falar assim, não, cara, não faz isso, como aconteceu na minha vida. Quando eu decidi que ia ser fotógrafo de casamento e decidi que ia viver da fotografia, muitas pessoas falam, cara, você é louco, você acabou de se formar engenheiro, né? Nossa, você fez uma faculdade top, você vai perder tudo isso aí para ser fotógrafo e não sei o quê. E a maior verdade é que se eu tivesse dado ouvido para essas pessoas, hoje possivelmente eu estaria desempregado por causa dessa crise que nós estamos vivendo hoje, né? Provavelmente eu teria sido mandado embora, né? Porque eu teria me formado há 3 anos atrás na engenharia, teria começado numa empresa e logo veio a crise, o país estava saindo já de uma crise, né, do governo, aí entrou agora numa crise de uma pandemia, uma crise sanitária,
enfim, provavelmente eu seria mandado embora porque eu teria sido recém-contratado por uma empresa no setor da engenharia. E, resultado de tudo isso, eu estaria sem recurso nenhum, né? Desesperado aí, como muitas pessoas se encontram no nosso país, né? Nesse cenário. Ou, se estivesse trabalhando, estaria ganhando um salário extremamente baixo, né? Em vista daquilo que eu poderia ganhar como fotógrafo. E, enfim, o início foi difícil, obviamente, para todas as empresas é assim, mas você não dar ouvidos para essas vozes é extremamente importante para você se manter no teu objetivo e você continuar focado. Vai ter pessoas que vão falar, não, cara, é isso mesmo, vai lá, não sei o que, faz isso aqui diferente, melhora isso daqui, como teve pessoas que vieram e falaram para mim, olha, Ramon, muda isso daqui, trabalha desse jeito, ataca desse jeito o mercado que você vai conseguir muito mais resultado. E enfim, isso foi realmente excelente para mim. E teve as pessoas que falaram, cara, não faz isso, volta para engenharia, você gastou 7 anos da sua vida. Eu levei 7 anos para formar na faculdade, né? Peguei umas DPs no início e já era, virou aquela bola de neve. Engenharia é um saco e só quem já passou pelo olho do furacão sabe o que eu tô falando. Mas enfim, foram 7 anos de faculdade, fica aí, que não sei o que, você gastou uma grana porque você fez faculdade particular e tal. Enfim, muitas pessoas, né, foram contra e eu falei, não vou ser empresário, vou atuar no ramo da fotografia e vou ser bem sucedido nisso. E graças a Deus conquistei tudo isso. Cheguei num patamar que para mim é legal, não é onde eu quero estar ainda, né? Eu quero crescer mais ainda, mas hoje eu falo, cara, se eu estivesse como engenheiro, eu não teria o que eu tenho hoje, de forma alguma. Isso eu tenho certeza absoluta. No tempo que eu tenho de fotografia para o tempo que eu teria de engenharia, sem chance nenhuma. Então, não dar ouvido às vozes contrárias é fundamental para que a gente se mantenha na trajetória e chegue no nosso objetivo. 6º ponto, não saia contando para todo mundo seus planos, né? Quem começa a empreender tem um péssimo hábito de ficar eufórico e sair contando para todo mundo que vai fazer. Eu vou abrir uma empresa disso, eu tô com isso na cabeça, e sai falando para todo mundo. E qual é o problema disso? Vem as vozes contrárias, né, que a gente já falou. A gente se desmotiva. Cientificamente tem um estudo que comprova que quando a gente fala demais aquilo que a gente vai fazer, a gente perde a empolgação naquilo que a gente vai fazer. Então, o que isso significa? Às vezes você está super empolgado para começar a fazer uma coisa e você sai falando para todo mundo que você vai fazer aquela coisa, o teu cérebro já entende que você executou aquilo e ele perde a euforia de fazer. E aí acaba que você perde o ânimo, né? Perde o gosto para fazer aquilo. Então, cientificamente, sair falando para todo mundo seus planos é prejudicial. E, por causa das invejas das pessoas que não querem te ver melhor que elas de alguma forma vão ter inveja dos teus planos e vão de alguma coisa tentar te frustrar. Então não saia contando para todo mundo. Fale com pessoas que vão realmente te apoiar, pessoas que vão te promover, pessoas que vão falar assim, cara, você está pensando ainda pequeno, você pode ir muito mais longe que isso. Pessoas que vão te pôr para cima, pessoas que vão te empoderar no empreendedorismo, e não pessoas que vão simplesmente falar para você assim, cara, ixi, nem faz isso não. Cara, não dá certo, eu tive... A pior coisa que tem, você conta uma pessoa pessimista. A pessoa fala assim, eu tive um tio de um primo de um amigo meu que, cara, ele fez isso que você vai fazer e deu errado, cara. O cara gastou uma grana, investiu pesado na empresa e deu errado. Ixi, não faz isso aí não, que você vai se frustrar. E a pessoa já vem negativamente e te bota mais um peso. Aí você fala, puxa, já estava com um pouco de receio de investir e agora vem essa pessoa e fala isso, putz, será? Então não conte para todo mundo, não conte para pessoas que têm bons resultados, né? Eu aprendi nesses tempos que certas coisas da nossa vida a gente só fala depois de pronto, né? A gente não chega para contar para a pessoa tipo, olha, tô pensando em fazer isso. A gente chega para a pessoa e fala assim, olha que legal o que eu já fiz, e você já mostra o resultado. Por quê? Porque certas pessoas não podem ouvir você planejando, elas têm que ouvir você executando. Porque se elas te ouvem planejando, elas vão te atrapalhar na tua execução. Elas vão te botar peso, elas vão falar coisas. Então, não conte para qualquer pessoa. Saiba para quem você vai contar seus planos e fale para pessoas que já deram resultado. Pessoas que já construíram algo, que vão poder acrescentar, vão poder fazer uma crítica construtiva que vai acrescentar nos teus planejamentos e não tirar do que você já pouco planejou, tá? E
por último, né, o 7º ponto é não pare no caminho. Uma das coisas mais importantes, e a gente já falou, né, numa das primeiras lives, é ter persistência. Né? Dentro de uma trajetória, né, de um planejamento, a gente tem que entender que a gente não pode parar no caminho. Quando eu digo parar, é parar mesmo. Chegar a certo ponto e acabou, não vou mais continuar. Né? Desisto, está muito difícil desistir. Né? Às vezes assim, é necessário a gente parar para replanejar. É a mesma coisa que está indo viajar para o Nordeste daqui de Curitiba. A gente vai chegar num ponto da viagem que a gente vai ter que parar num posto de combustível para reabastecer o carro. Então tem momentos que a gente vai ter que parar a execução e ir para o planejamento, voltar para o estudo, voltar para a mentoria, ir para algum canto onde a gente vai tirar novas ideias, novas estratégias, traçar novas rotas para a gente continuar para alcançar o nosso objetivo. Mas a gente nunca pode chegar em São Paulo e falar, para mim deu, São Paulo tá bom. Não, São Paulo não é o destino. Nosso destino é a praia do Nordeste. Então a gente só vai parar lá no Nordeste. A gente não vai parar em São Paulo, a gente não vai parar no Rio de Janeiro, a gente não vai parar no Espírito Santo, a gente não vai parar por ali. A gente vai parar só no Nordeste. Lá é o nosso destino. Então não pare no caminho. Se você não chegou no teu objetivo, e por mais legal que seja onde você esteja, não pare, não pare. Ah, Ramon, mas nossa, eu já construí muitas coisas, eu já cresci bastante, minha empresa, nossa, já está lá em cima, já está top pra caramba. Não pare, não pare, porque se você parar ali, você vai se acostumar e você nunca mais vai voltar a querer crescer. Né? Quando você chega no objetivo, isso é algo bem legal, porque a gente pode voltar, por exemplo, da viagem. Quando a gente chega no objetivo, né, chegou lá na nossa viagem, a gente sempre fala, cara, vamos voltar aqui o ano que vem, vamos voltar aqui uma próxima vez, ou qual vai ser o próximo lugar onde a gente vai? Agora, quando a gente não vai, a gente fica pensando assim, poxa, podia ter ido, né? Não fui. A gente vai ficar só lamentando, ou a gente vai falar assim, tá bom aqui, né? Não é onde eu queria chegar, mas tá razoável. Então, quando a gente chega no nosso objetivo, a gente já pensa no próximo, né? Isso daí já nos motiva para o próximo. Agora, quando a gente não chega no nosso objetivo, a gente só lamenta. É só lamento. A gente não pensa em voltar para chegar no objetivo, a gente fica lamentando. A gente fica no comodismo, fica no conforto, fica ali na mediocridade. A gente fica ali, tá bom. Eu podia ganhar 50 mil, mas tá bom ganhar 5. Né? Tá bom, minha empresa aqui tem 2 funcionários. Né? Eu consigo pagar eles todo mês, né? Tá bom. Eu podia ter 50 funcionários, ajudar 50 famílias. Meu objetivo era ter 50 funcionários, não era ter 5. Então não para no 5, para lá no 50, ou melhor dizendo, nem para no 50. Quando chegar no 50, você vai ver que você pode ter 200. Aí quando chegar no 200, você vai ver que você pode ter 1000 funcionários. E você pode ser uma referência no teu mercado. Então não se conforte com aquilo que é pouco. Não pare no caminho, não pare na mediocridade. Cresça, faça a tua empresa crescer, não aceite o meio do caminho, só aceite o final. Tá em São Paulo é legal, é bonito, tem um monte de coisa em São Paulo, mas não tem a praia que a gente quer usufruir, não tem o mar que a gente quer chegar, né? Aí, ó, a Aline falou, né? Como diria a mãe Dilma lá, a meta está em aberto e quando a gente atingir, a gente dobra. Né? Então, a gente tem que ter esse objetivo de não parar no caminho, né? De continuar e seguir em frente. Então, acho que para a gente concluir seria isso, né? Não pare no caminho, não aceite o meio do caminho como o seu final, não aceite o teu estágio hoje como empreendedor, como empresário, como final. Isso daí é muito pouco daquilo que você pode viver como empresa. Se as pessoas falaram que onde você está já é top, é bom, falar para elas assim, isso não é nem a sombra daquilo que eu vou viver ainda. Se elas te acharem arrogante, você fala para elas, não estou sendo arrogante, é porque eu não aceito ser medíocre, eu não aceito viver na média, eu não aceito ficar no mesmo estado que eu estou hoje, né? Eu fui chamado para crescer e prosperar na terra e eu não vou aceitar. A árvore não dá fruto uma vez só, ela dá fruto em todas as estações, ela dá fruto o ano inteiro, todos os anos ela dá fruto, né? A árvore ela não dá fruto uma vez só,
ela cresce, tudo. Imagina só uma árvore passar aí, sei lá, 6, 7, 10, 15 anos de crescimento, aí ela vai dar fruto uma vez só e morre. Meu Deus, que vida infeliz dessa árvore, né? Que vida triste dessa árvore. Pega o código aí. Que vida triste dessa árvore. Não, a árvore dá fruto todo ano. E quem quer ter uma árvore que dá fruto uma vez só? Ninguém quer ter. Todo mundo quer todo ano ir lá e colher fruto. Todo ano. Se eu tivesse uma árvore plantada aqui na minha casa e ela desse fruto uma vez só e nunca mais desse, eu ia arrancar essa árvore? Eu falo, não quero uma árvore que dê fruto. Não quero só a sombra dela. Eu quero fruto. Né? A árvore foi feita para dar fruto, não sombra. Né? Se eu quisesse sombra, eu construí uma marquise ali e pronto. Né? Não faz sentido. Então a tua empresa, ela cresceu para dar fruto e fruto sempre. Ela nasceu para crescer sempre. Se a tua empresa parou de crescer, é porque em algum momento você errou no planejamento ou parou na trajetória. Então, reveja os seus processos e volte a crescer. Mesmo que seja 1% ao ano, cresça. Se você está crescendo 1% ao ano, tá bom. Né? Você está crescendo, está prosperando. Agora, se você não está crescendo, está regredindo, avalie os seus processos. Entenda onde você está errando, o que você está fazendo de errado e como você pode melhorar isso. Né? Não faça do teu básico, do teu medíocre, a melhor coisa da tua vida, porque não é. Ah, Ramon, mas eu já melhorei muito de onde eu estava. Ok, mas você já parou. Para você começar a regredir agora é só questão de tempo. Né? Volte a sonhar, né? Deus ainda realiza sonhos. Na verdade, Deus, ele faz você realizar sonhos. É você que tem que realizar sonhos, né? Deus, ele simplesmente vai te dar condição para isso, mas não é ele que vai fazer a tua parte. Então, a gente tem que ter na cabeça que é a gente que tem que fazer acontecer, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, que um amigo meu falou uma vez, que é: nós somos o maior representante dos nossos sonhos na face da terra. Se eu não lutar pelos meus sonhos, ninguém mais vai lutar. E se você não lutar pelos teus sonhos, se você não lutar pelo teu objetivo com a tua empresa, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Você pode ter 1000 funcionários na tua empresa. Os 1000 funcionários podem estar comprometidos com você, mas ninguém vai fazer a tua empresa crescer como você vai fazer. Se você não lutar pela tua empresa, se você não lutar pelos teus funcionários, pelo teu objetivo como empresa, ninguém vai fazer. No dia que você fechar as portas, ninguém vai falar para você: não, eu vou reabrir, nós vamos lutar, nós vamos fazer. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque você é o maior representante. Se você não luta pelos teus sonhos, ninguém vai fazer isso por você. E não adianta você falar assim: mas eu não cresci porque alguém falou para mim que não sei o que. Não, você é responsável pelos teus sonhos. Se você deixou alguém te desmotivar por causa disso, você é o culpado. Não é a pessoa. Desculpa falar isso para você. Não sei nem porque a gente entrou nesse debate, né? Mas as pessoas não são culpadas pelo seu fracasso. É você o responsável por eles. É você que resolveu dar ouvido a alguém que um dia foi usado aí pelo diabo para falar mal, né? Falar algo para você que te desmotivasse. Infelizmente, essa é a verdade. Você achou que alguém era responsável por você, mas não é. A salvação é individual, a tua intimidade com Deus é individual, a tua prosperidade é individual, o crescimento da tua empresa é individual, o teu relacionamento com as pessoas à sua volta é individual. Isso é individual. Isso daí depende só de você. Se você esperar que outras pessoas sejam responsáveis por isso, desculpa. Mas a minha mãe um dia falou pra mim... cara, para de transferir a responsabilidade pra tua mãe. Vai lutar você. Mas o meu tio uma vez... Para, cara. Pelo amor de Deus. Para com isso. Para de ser vítima. Para de vitimismo. Vai pra cima. Assume a sua posição. Você é responsável pelo teu sonho. Você é responsável pela tua empresa. Não são os seus clientes. Não são... os teus amigos, não são os teus familiares, não é o teu cônjuge, não é os teus filhos, não é ninguém, é você o responsável por isso. Então, por favor, para de dar desculpa e começa a dar resultado. Para de dar desculpa. Eu gosto muito dessa frase: quem dá desculpa não dá resultado. Quem é bom em dar desculpa não é bom em dar resultado.
Então, por favor, para com isso. Para com isso. Você quer ter uma empresa de sucesso, você vai ter, né? Você vai ter. Se você quer ter uma empresa de sucesso, você vai ter. Ninguém pode barrar alguém determinado. Ninguém, não tem ninguém na face da terra que pode barrar. A única pessoa que pode barrar você é Deus, e se Ele falar com você. Não caia na bobeira de ouvir pessoas que às vezes vão vir cheias de ego inflamado, cheias de espiritualidade falsa, e vai falar para você em nome de Deus que não é o Deus que você serve, é o Deus que ela decidiu servir naquele momento. Ela vai falar assim: não faça isso. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Vamos voltar lá no 5º ponto: não dê ouvido a vozes contrárias. Toma cuidado. Vai orar, vai para a presença de Deus e deixa Deus falar com você. A palavra fala muito bem que Deus, antes de usar um profeta, Ele fala direto com a pessoa. Então, se você não está ouvindo Deus, é porque você não está buscando a presença de Deus. Então, vai orar, vai para a presença de Deus. Não sei nem porque a gente entrou nisso, mas eu vou falar isso. Vai orar, vai para a presença de Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios que quando a gente apresenta os nossos planos para o Senhor, Ele nos abençoa. E a palavra fala também lá, eu acho que é em Provérbios ou Eclesiastes, que fala assim, muitos são os planos dos homens, mas quem dá a última palavra é Deus. Então entrega para Deus a última palavra, e não para o homem, não para tua mãe, não para o teu tio, não para o teu pai, não para tua esposa, não para o teu esposo, não para os teus filhos. Não entrega a última palavra para as pessoas, nem para o teu mentor. Às vezes você é muito besta de dar a última palavra para o teu mentor, e aí o que ele faz? Ele te bota para baixo porque ele está com medo de ver você crescer mais que ele. Então toma cuidado com as últimas palavras. Você tem que ter mentor, sim, tem que ter. Eu tenho um cara excelente, um cara que me põe sempre para cima, um cara que me ajuda demais. E se você quiser saber, é o pastor Everaldo Borges, é o pastor da minha igreja, ele é o meu discipulador, ele é o meu mentor. Esse é um cara que me põe muito para cima, ele me ensina demais. E esse cara, assim, é um cara que eu ouço bastante, porque ele tem uma sabedoria de Deus muito grande. E o mais incrível de tudo, ele nunca dá a última palavra para mim, ele sempre fala para eu buscar a última palavra em Deus. Por quê? Porque ele é um cara sábio, ele sabe disso. Ele sabe que é Deus que dá os planos e não ele. Então toma cuidado com os teus mentores. Se os teus mentores têm te dado a última palavra, cuidado com esse mentor. Cuidado, vai para a presença de Deus, vai orar. Não que o teu mentor seja um cara do diabo, não pensa isso. Mas às vezes o teu mentor é uma pessoa que não quer te ver prosperar mais que ele. Então toma cuidado, toma cuidado. Enfim, não sei porque a gente entrou em todo esse assunto, mas não pare no caminho, vai para cima, luta pra caramba, não desiste. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais a tua empresa se você realmente se comprometer. Entenda que a tua empresa ela tem um propósito no reino dos céus. Busque em Deus qual é esse propósito. Deus vai te falar exatamente aquilo que você tem que fazer. Eu tenho 3 projetos gigantes que Deus me deu e eu sei que eu vou construir, vou conquistar isso daí, porque foi algo que Deus me deu e eu sei que a minha empresa é responsável para chegar nesse ponto. E eu sei que eu preciso de muitas pessoas para estarem do meu lado, para somarem, para a gente chegar nisso que a gente vai construir, porque é um plano de Deus. Então hoje eu tenho plenamente certeza do porquê Deus me chamou para ser empresário. Então se você ainda não tem esse discernimento, não tem essa sabedoria, busque em Deus. Hoje antes eu tinha o objetivo de ser um dos fotógrafos mais conhecidos de Curitiba. Esse era um dos meus objetivos como empresa. Hoje o objetivo da minha empresa é construir, eu vou falar aqui, é construir um abrigo, uma casa-lar, sei lá como vai ser o nome, mas para trazer pastores aposentados para dentro, para esses pastores serem cuidados. Esse é um dos projetos que Deus colocou no meu coração. É trazer pastores que viveram a vida inteira servindo a obra, servindo a casa do Senhor, e chegaram no fim da vida deles e eles não tiveram um planejamento, às vezes por falta de estrutura, por falta de conhecimento, ou às vezes porque a igreja era pequena, não tinha condições. Mas esse é um projeto que eu tenho de trazer esses pastores para perto, cuidar desses pastores, honrando eles por todo o serviço que eles fizeram em prol do reino. Isso foi algo que Deus me deu, foi algo muito forte que Deus colocou no meu coração. Ele falou para honrar a terceira idade, para honrar os diamantes, as pessoas, as sábias, os anciãos, e isso eu vou fazer. E é um projeto muito grande que vai envolver milhões de reais, porque é um projeto totalmente filantrópico, onde ninguém vai ter que injetar dinheiro nisso. Vai ser essa própria equipe vai sustentar tudo isso. Então, é um projeto muito grande e eu sei que eu preciso da minha empresa para isso. Que se eu for só engenheiro, só um funcionário, eu não vou conseguir escalar financeiramente para chegar nisso. E eu sei que vai ter outros empresários envolvidos nisso, não vai ser só eu. Então, a empresa ela tem que ter um objetivo. Hoje o meu objetivo é esse, é construir esse espaço
para acolher esses pastores e cuidar deles até o fim da vida deles, ou até, sei lá, quando Deus vai dar a ordem, né? Enfim, mas esse é o meu objetivo como empresa. Então, tem um objetivo sim como empresa, tem um objetivo como pessoa, como cristão, seja você cristão ou não, eu nem sei se estou falando só para cristão, mas enfim, tenha você um objetivo de vida, um objetivo muito maior que você, sirva pessoas, né? Que a sua empresa não seja só para trazer dinheiro para tua casa, isso é bom, é importante, mas que não seja só para isso, tá bom? Beleza? Vamos orar? Nós temos ainda só 15 minutos, caraca, a live de hoje, eu juro que eu achei que não ia dar mais que 20 minutos, era para ser bem rápido. Mas enfim, vamos orar, vamos agradecer a Deus para nós iniciarmos a semana tocando o terror na terra mesmo, no sentido bom da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por tudo que o Senhor falou conosco. Obrigado, Pai, pelas vidas que estão aqui, por aquilo que o Senhor compartilhou no nosso coração. Essa é a penúltima live, né, do Empreendedorismo na Prática, falando desse livro. Depois a gente vai trabalhar outros tópicos. E eu peço que o Senhor já comece a direcionar a nossa vida, o nosso entendimento, para onde o Senhor quer nos dirigir. Em nome de Jesus, abençoa cada um que participou dessa live, aqueles que vão ouvir ainda, aqueles que vão ouvir pelo YouTube, Pai. Que em nome de Jesus, essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo e elas tenham uma transformação na vida empresarial delas. Que em nome de Jesus, Pai, as empresas delas não sejam mais a mesma após essa live, que elas possam entender o mais importante de tudo isso, Deus, que elas possam saber que as nossas empresas são para abençoar pessoas, Pai, e que elas tenham, Senhor Deus, os seus objetivos muito claros e que elas não desviem a atenção em coisas supérfluas, coisas fúteis, Pai, durante o caminho, que elas possam alcançar o objetivo e que elas possam crescer, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro abençoando cada um para que eles vivam a melhor semana da vida deles, que essa semana seja a semana mais incrível da vida deles, em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Valeu quem estava aí até o final. Essa live vai parar lá no YouTube, eu estou sempre colocando as lives lá, então quem quiser ouvir, corre lá no YouTube que está tudo lá, fechou? É nóis, tamo junto, Deus abençoe.